Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre um novo ramo do direito, né? Até mesmo um ramo novo, não tão novo assim, né? Porque ele é derivado do direito ambiental, que é o ramo do direito animal, que ele está cada vez mais sendo estudado, né? Cada vez mais estando em voga. E é hoje que nós vamos falar sobre, né? Já tivemos algumas aulas que falamos sobre a vedação da crueldade animal, né? Das práticas cruéis. Mas hoje a gente vai falar um tanto quanto, dessa nova perspectiva, né, desse novo ramo do direito. Eu acho interessante trazermos nesse curso de noções de direito ambiental essa tendência, tá? E, por ser tendência, eu me inspirei na doutrina do professor Rafael Fernandes Titã para trazer essa discussão, né? Ele traz diversos pontos de questionamento e também nos faz pensar em como o direito deve funcionar e, principalmente, como nós, como seres humanos, né, devemos nos portar frente à natureza. Então, eh, o que ele propõe não é apenas mudar as leis, né, é transformar o nosso olhar, né. Queremos então, ele traz essa perspectiva, né, de modo a melhorar a nossa relação. Então, precisamos entender a urgência nesse tema, né, e questionar a nossa própria posição no planeta. Estamos vendo aí diversas consequências da intervenção humana bruta no meio ambiente. E é esse também um dos questionamentos que o professor Rafael nos traz. Bom, eh, primeiramente vamos tratar do alicerce filosófico, né, e da dificuldade de dar direitos plenos aos animais, uma vez que isso se trata de uma questão, primeiramente, né, cultural, até mesmo cultural milenar, né, que tem a ver com a supremacia do homem, tem a ver com antropocentrismo. Então, nessa visão, como vemos também que as nossas leis são formadas, com base nesse ideal, né, nessa filosofia, vemos que o animal ele muitas vezes é visto como um mero objeto ou até mesmo um mero recurso ambiental. E até mesmo com o seu valor ligado à sua utilidade para nós, seres humanos, né. Isso se alinha justamente com a doutrina, né, a grande cadeia do ser, né, que traz uma hierarquia da vida, colocando o homem no topo para dominar. Então, a filosofia do direito animal, ela busca superar essa visão, trazer uma nova perspectiva, de modo que o objetivo é trazer um entendimento de que o animal, ele não é um ser ou uma coisa, que seja somente um objeto, como é tratado no nosso direito civil, né? Nós temos ali os semoventes, né, que também são tratados como objetos, como a gente pode ver no direito de sucessões, né, que a gente pode herdar os semoventes, até mesmo porque quando a gente trata de uma coisa, ela ela perde ali, eh, a sua vontade, até mesmo os seus sentimentos. Uma coisa, no caso, o que eu quero dizer é que quando a gente trata um animal como objeto, a gente não tende a pensar no sentimento daquele animal, né, se ele sente dor ou não. Então, esse patamar, né, ele visa ser superado por essa nova filosofia, essa filosofia trazida até mesmo pelo professor Rafael, e ele tende a trazer um entendimento, novamente, de tirar o animal dessa categoria de coisa e elevá-lo à categoria de sujeito de direitos, né? O ser humano e a natureza, portanto, eles devem estar no mesmo patamar e nós devemos buscar a preservação de todo o ecossistema. Então vemos que esse entendimento ele tem muito a ver também com o princípio do desenvolvimento sustentável e também com o princípio da preservação ambiental. E por estarmos falando eh, dessa questão de elevar o animal, né, a um ser de direitos, nós primeiramente temos que pensar no motivo para isso, né? É, uma vez que o pilar inegociável para derrubar o antropocentrismo é nós entendermos o que é a ciência. Vários estudiosos, né, a ciência propriamente dita, ela traz uma questão de que os animais eles não raciocinam e não falam, e por isso não são passíveis de sofrimento. Que eu acho isso uma grande balela, mas se formos olhar, eles são sim passíveis de sofrimento, né? Quantas vezes nós já não nos compadecemos com um animal? Então a ciência,
mas sendo mais preciso a Declaração de Cambridge, ela confirma que mamíferos, aves, polvos, dentre outros animais, possuem substratos neurológicos que geram uma consciência e até mesmo uma sensibilidade. Portanto, tiramos dali a conclusão que os animais são sencientes, né? Então, se eles são sencientes, eles são capazes de sofrer, sentir dor, de sentir alegria, de sentir frio, de sentir calor. Então, ao aceitarmos essa realidade, nossa responsabilidade ética e até mesmo moral, ela acaba se expandindo ou até mesmo explodindo, né? Uma vez que, como seres conscientes e que temos essa nossa consciência mesmo como ser humano, que nós conseguimos até mesmo dominar o planeta, nós somos obrigados a proteger os animais do sofrimento. Então, o objetivo final é usar essa base científica e essa crítica filosófica para consolidar o animal como sujeito de direito e garantir a ele um direito fundamental à existência digna. E quando nós tratamos, né, superando essa fase mais filosófica, e quando nós chegamos ao direito brasileiro e vemos a lei de crimes ambientais, né, quando a gente faz uma análise mais fria, mais crítica sobre ela, verificamos que ela peca gravemente pela ausência de um quantum de pena adequado para os crimes ambientais. É uma crítica que vocês veem que eu faço a todo momento, uma crítica que eu faço sempre, e muitas vezes o caráter educativo da pena, ela não é obedecido justamente por conta dessa falta do quantum penal. Ou até mesmo as penas são muito brandas, muitas vezes compensa mais pagar a multa do que ajustar uma empresa, por exemplo, né, compensa muito mais ela pagar a multa do que ajustar ela aos padrões ambientais. Então há aí uma desproporcionalidade. Então, por mais que essa lei ela tenha um caráter mais administrativo, econômico do que penal, nós vemos nela essa desproporcionalidade e também temos ali um quadro de injustiça, né? Porque, de um lado, isso é até uma crítica que o próprio autor faz, que quando nós colocamos de um lado, né, que ceifar uma vida humana resulta em 20 anos de reclusão, e ceifar uma vida não humana resulta em no máximo 1 ano de detenção, temos ali uma desproporcionalidade imensa. E essa diferença colossal, ela implica, de forma silenciosa até, que a vida humana tem muito mais validade. Claro que eu não estou querendo entrar aqui numa discussão se as nossas vidas valem o mesmo. E tudo dá porque até mesmo isso pode ser levado tanto para o âmbito filosófico quanto para o âmbito religioso, e não é o meu intuito aqui, né? Então, vamos partir só do critério de que a vida no direito, ela tem pesos diferentes. A vida humana e a vida não humana, ela tem pesos diferentes, e está tudo bem com isso, só que a desproporcionalidade é muito grande. Então, quando usamos essa analogia como punir alguém que rouba uma bala com 20 anos, mas assassinar uma pessoa com uma semana de trabalho comunitário, né, a pena ela acaba sendo ínfima e ela não dissuade, né? Ela, na verdade, ela estipula o crime. E muitas vezes, sabemos que no Brasil, infelizmente, se tratando principalmente de direito ambiental, muitas vezes os crimes não são realmente punidos. Então, a crítica justamente é essa, né? Então, quando a gente vê também que essas penas mais baixas, né, no máximo 1 ano, geram o que o autor chama também de câncer do sistema, uma fragilidade processual, justamente porque esses crimes são classificados até mesmo como crimes de menor potencial ofensivo e não vão e, e não vão para a justiça penal comum, né? Elas são tratados pelo rito sumaríssimo, o rito dos juizados especiais penais através da lei 9.099 de 95. E, como sabemos, o procedimento sumaríssimo é uma avenida de saída, que muitas das vezes ela garante uma certa impunidade ao agressor, né, com a transação penal, o sursis processual, né, a punibilidade muitas das vezes ela é extinta. Por isso é que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, essa crítica ela vai além do, dessa discussão do direito animal, né, do direito ambiental. Então, quando a gente analisa o fato de que quando a gente mata ou maltrata um animal, ele dificilmente é preso, a lei ela se transforma num manual de como escapar da punição e não num fator de intimidação. Porque, afinal, o intuito da lei é coagir a pessoa de forma legal
a evitar que ela pratique atos que prejudiquem a sociedade. Então, é um contraste até mesmo absurdo, porque quando a gente olha o artigo 29 do, da Lei de Crimes Ambientais, né, que é ceifar uma vida não animal, que tenha mais benefícios procedimentais do que o artigo 30, que é exportar peles, que tem uma pena maior e não vai para o juizado especial criminal. Então, essa desproporcionalidade, ela não é somente um erro jurídico, né? Ela é um problema de segurança social e de altíssimo risco, diga-se de passagem. Quando a gente analisa, né, até mesmo o autor, ele traz essa análise e esse fato de que o FBI nos Estados Unidos sugere que maltratar animais é um indício de psicopatia, e a gente vê isso retratado em diversas séries, como por exemplo no Dexter, vemos que isso acaba sendo uma realidade, né? E ao permitir que esses criminosos escapem pelo rito sumaríssimo, a legislação brasileira está, de certa forma, negligenciando a proteção de todos nós e, principalmente, negligenciando o que traz o artigo 225 da nossa Constituição, né, que é a proteção ao meio ambiente para as futuras e as próximas gerações, e também aquele ponto que trata da natureza como um todo, né, da proteção do meio ambiente. Aí já tratamos aqui que o entendimento do STF ele vai além do antropocentrismo. Então a lição ela acaba sendo simples, né, que quem desvaloriza a vida não humana, ele pode desvalorizar facilmente a vida humana. Então a proteção animal ela está intrinsecamente ligada à proteção humana. Então, em suma, a chaga da desproporcionalidade, da ineficiência dos crimes, das penas presentes na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, transformou alguns benefícios processuais em uma licença para a impunidade. Sabemos que isso não foi proposital, né? Isso acaba se tornando ali parte da vivência, né? Porque o legislador ele só pode prever o futuro, né? Ele faz a lei prevendo o futuro com base naquilo que vem acontecendo. Mas não se imaginava que seria de tal proporcionalidade. Então, ignorarmos esses graves riscos sociais de crueldade é sim é, deixar impune quem comete os crimes ambientais. Então, a constatação dessa injustiça impulsiona também a necessidade, até mesmo urgente, de uma reforma penal e até mesmo processual. E para a evolução do nosso direito, né, principalmente como seres humanos, isso exige que cessemos a tirania do antropocentrismo. Né? Então, o objetivo final do direito animal é garantir que os animais, com base nessa ideia da ciência, tenham seu direito fundamental à existência digna garantida. E a verdadeira sabedoria nesse caso, ela está em reconhecer a dignidade onde ela existe, seja ela humana ou não. Então, eu deixo aí com vocês essa perspectiva, esse raciocínio. Eu gostaria de saber também, quem puder, que quem quiser, comentar sobre isso, o que acham sobre essa questão da desproporcionalidade desse erro jurídico, desse, dessa desproporcionalidade das penas, né, da pena para a vida humana e a não humana, e se os animais, né, aqueles seres com a vida não humana, eles devem ter sim os seus direitos à existência digna protegidos na nossa Constituição. Tá? Espero que vocês estejam todos bem e ficamos por aqui. E até a próxima.